Paz do Senhor Jesus, meu nome é Jeane, eu sou do Piauí, mas eu moro em Brasília já há 4 anos. Foi aqui onde eu conheci o meu esposo, conheci meu esposo em 2018, eu já tinha promessa de casamento 6 anos atrás. E quando a gente se conheceu, a gente se conheceu em 2018, quando a gente se conheceu a gente começamos a orar. Depois que a gente orou, que o Senhor confirmou, a gente ficou noivo. A gente ficou noivo por 9 meses, fizemos tudo certinho, arrumamos nosso casamento, procuramos nos casar. Fizemos tudo como tinha que ser. E a gente se casou, casamos no civil. Fez 1 ano agora em abril que a gente se casamos. E depois que a gente se casou, começamos a ter alguns desequilíbrios. Logo assim, acho que aproximadamente com uns 2 meses de casamento, a gente começou a ter algumas guerrinhas. Nós somos pessoas assim um pouco diferentes. Por exemplo, meu esposo, ele é aquele homem mais tranquilo, paciente, espera a hora de falar, procura as palavras. E eu não, eu era um pouquinho nervosa, impaciente, ficava irritada com tudo, queria tudo do meu jeito, falava sem pensar. E a gente começou a ter alguns desentendimentos por essa questão, por falta de vigilância da minha parte, né? E quando a gente se casou, a gente não estava mais no ministério que a gente se conheceu. Então, alguns meses depois do nosso casamento, o meu esposo resolveu voltar para esse ministério e eu não quis acompanhar ele. Eu, como a esposa, como auxiliadora, eu fiquei em outro ministério. Só que eu não fiquei em outro ministério, fiquei tranquila. Ele nunca brigou comigo, ele nunca me falou nada por eu não ter acompanhado. Porém, eu não fui assim. Eu ficava nervosa, eu queria que ele tivesse lá no ministério que eu estava, mas eu estava agindo de forma totalmente como tem que ser. E às vezes eu brigava com ele, porque eu queria que ele fosse comigo, e ele não está aí. Às vezes ele não tá, chegou aí, alguns cultos comigo sim. Mas ele fazia parte de outro ministério e em vez de eu acompanhar meu esposo, não. Então, como meu esposo é pastor, e às vezes eu ficava com ciúmes, né? Ele atende muitas pessoas, ele ora. Às vezes eu ficava com ciúmes, às vezes eu tinha ciúme das mulheres, às vezes eu não gostava, eu brigava, eu ficava irritada. E daí eu comecei a ficar chata, comecei a ficar ciumenta, comecei a ficar emburrada por tudo. Eu queria estar olhando o celular dele o tempo todo, queria estar olhando as redes dele sociais o tempo todo. Eu fiquei uma mulher assim bem chata. E a gente começou a ter algumas brigas, alguns desentendimentos. E uma dessas vezes o meu esposo falou que ia sair de casa. Então quando ele falou que ia sair de casa, aí veio um choque de realidade. Eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar. E aí eu comecei a fazer propósito, eu mesma, dentro de casa, pedindo ao Senhor para me libertar, pedindo ao Senhor para me transformar, até que eu entrei em um grupo de restauração de casamento. Quando eu entrei nesse grupo, eu não tive muita ajuda lá, mas eu fiquei. E uma dessas vezes, o meu esposo falou que ele ia sair de casa. Já tinha umas 3 vezes que ele falava e nunca saía. Então eu resolvi que eu ia resolver aquilo ali, que eu era assim, eu queria fazer as coisas sempre do meu jeito. Então eu procurei um advogado, conversei com o advogado, falei pro meu esposo que eu estava indo no cartório da entrada no divórcio. E ele ficou ali surpreso com aquela minha reação, com aquela minha atitude. E aí ele também foi um choque de realidade na mente dele e ele me pediu perdão naquela manhã, falou que não, que ele não queria aquilo para nós, que ele não queria a separação, que era pra gente dar uma chance para nós mesmos. E assim eu fiz. Mas como eu ainda não tinha sido liberta nem transformada, poucos dias depois a gente começou a ter mais briga, a ter mais desentendimento. E uma dessas vezes eu estava muito magoada, eu estava muito chateada comigo mesma, porque eu não estava conseguindo mudar, não estava conseguindo ser transformada. E aí eu perguntei nesse grupo que eu fazia parte se tinha alguém que podia me atender, que podia conversar comigo. E uma moça foi e falou que ela conhecia uma pessoa que era excelente, que podia sim me ajudar. Me deu o contato, que foi a missionária Priscila. E aí eu conversei com a missionária, ela me entendeu, me compreendeu. Eu comecei a fazer parte do grupo EBR. E quando eu comecei a fazer parte desse ministério, aí as coisas começaram a mudar, né?
porque é um ministério assim voltado para restauração de família, de vida espiritual, e sempre tem várias campanhas dentro do ministério. Eu sempre procurei fazer parte de todas as campanhas, sempre, todas as campanhas que são feitas dentro do ministério. Até hoje, com o meu casamento restaurado, eu ainda faço parte do grupo. E eu sempre conversava com a Priscila sempre me ensinava. Porém, eu tive muita dificuldade. Às vezes a Priscila me aconselhava de um jeito, eu ia lá e fazia tudo errado, conforme ela me explicou. E às vezes ela falava, você fez assim, assim. Eu falava, não, eu fiz assim, assim. Eu sempre fazia tudo ao contrário do que ela falava, sempre. E como a gente estava em ministério separado, teve uma vez, foi até na virada de ano, que chegou a vigília e eu não quis ir com ele para a vigília. Eu fui para a minha igreja, ele foi para a igreja dele. E ele ficou muito chateado, né? Porque o ministério dele, todos os pastores, os esposos estavam ali com suas esposas e ele estava sozinho. Eu estava tão cega que eu nem entendia o apoio que o meu esposo precisava. E aí, quando foi no dia 2, a gente teve uma conversa, dessa conversa virou uma briga, e dessa briga a gente teve um desentendimento nessas conversas, e eu agredi o meu esposo, eu falei coisas que não era para falar, e eu agredi ele fisicamente também. E ele não aceitou, ele não reagiu, mas ele não aceitou, ele falou que não ia ficar aceitando tudo aquilo que ele estava vivendo. E até com razão, né? Então, naquele dia, foi bem aí mesmo que realmente começou o meu deserto. E naquele dia ele pegou as malas, arrumou, tirou tudo do guarda-roupa, tirou todas as roupas, tirou tudo. Pegou a aliança, tirou do dedo, falou que a partir daquele dia não usaria mais aliança, que a partir daquele dia nós não tinha mais nada. Começou a dormir em cama separada, desbloqueou todas as redes sociais, apagou todas as nossas fotos. Começou a falar para algumas pessoas, para alguns familiares, para alguns conhecidos, que acho que ele ainda estava dentro de casa, mas que ele ia sair de casa. E eu fiquei ali muito triste. E aí eu comecei a e o meu esposo e eu buscando ali, eu clamando, eu fazendo ali os propósitos dentro do grupo e fazendo os propósitos pessoal também. Eu sempre procurava jejuar, mesmo fora do grupo, propósito meu. E a gente ficou ali naquela situação e eu muito angustiada, muito aflita, mas confiando no Senhor. Até que um dia o Senhor falou, né, que a última palavra quem dava na minha vida era Ele, Deus, e não o homem. E uma certa vez eu cheguei do culto e ele estava diferente, ele realmente estava mudado, o Espírito Santo estava começando a trabalhar dentro dele, dentro de mim. E a missionária Priscila falou que ia fazer o propósito de Daniel. E eu entrei, participei e falei para ele. Até aí ele não sabia que eu fazia parte de grupo de restauração, hoje ele já sabe. E eu falei para ele que eu estava em um grupo e esse grupo ia fazer uma campanha do jejum de Daniel, de 21 dias. E ele aceitou ele também entrar. E foi Deus mesmo na vida dele. E a gente começou a orar junto, porque a gente não tinha mais nada, vínculo nenhum. E a gente começou ali a orar junto, a gente começou a buscar, fizemos ali o propósito de jejum de Daniel, 21 dias. E quando o propósito terminou, meu esposo já era outra pessoa, ele já estava arrependido, ele já estava transformado, ele já tinha tirado as roupas dele dentro das malas, ele mesmo tirou, eu nunca fiz isso. Deus foi trabalhando dentro da vida dele, foi restaurando, foi nos aproximando, e terminou o propósito e a gente fizemos as pazes.
E continuei no grupo, continuei no Ministério EBR, ouvindo a missionária, fazendo as campanhas. Teve uma campanha também que foi muito forte na minha vida, que foi há 21 dias que a gente fez de quebra de maldição hereditária e quebra de bruxaria. Nessa campanha Deus quebrou muita bruxaria na minha vida, maldição hereditária na minha vida familiar, porque existia uma maldição hereditária que vinha do pai do meu avô ainda, que estava passando de geração em geração, e para a glória de Deus foi quebrada na minha vida. E o Senhor trabalhou assim de uma forma sobrenatural dentro do meu casamento. Hoje a gente está em comunhão, hoje a gente estamos bem, estamos em paz. Eu saí do ministério que eu estava, decidi acompanhar o meu esposo, estou ajudando ele, estou com ele. Hoje a gente faz propósito junto, hoje a gente ora junto, hoje a gente anda junto. Toda vez que ele sai para pregar em outro ministério, ele me leva, já voltou a me levar para casa dos familiares. Meu casamento foi restaurado para a glória de Deus, assim, dentro do Ministério EBR, dentro das campanhas. Todas as campanhas eu fazia e o Senhor ia trabalhando. Às vezes eu não estava vendo, mas o Senhor estava trabalhando dentro de mim, dentro do meu esposo. Meu esposo ainda estava sem usar aliança. E eu falei: Senhor, se verdadeiramente é o Senhor que está restaurando o meu casamento, toca no meu esposo para voltar a usar aliança. Quando um dia eu cheguei da igreja, ele tinha comprado novas alianças. Desse dia para que ele nunca mais andou na rua sem aliança. Ele me desbloqueou das redes sociais. Para a glória de Deus, foi uma transformação assim mesmo que só o Senhor podia fazer na nossa vida. O que o Senhor fez, só Ele mesmo podia me transformar, tirar a cegueira dos meus olhos, entender que eu estava agindo de forma errada, que da forma que eu agia não era certo, que da forma que o meu esposo também agia não era certo, né? A gente também foi muito vítima de obras de macumbaria, de feitiçaria, as pessoas que faziam os dias e noites para nos separar. E como a gente estava abrindo brecha, estava dando legalidade, então estava agindo com força. Mas a partir do momento que a gente começou a fechar as brechas, que a gente começou a buscar o Senhor e ser transformado, tudo foi quebrado na nossa vida, né? E através dessa campanha também foi quebrado todas as obras malignas. Então essa foi a restauração do meu casamento. Eu glorifico muito o Senhor pela vida da missionária Priscila, pelo grupo EBR, pela ajuda de cada irmã que orou, que nos ajudou. Em nome do